Muito bem, queridos. Colossenses capítulo 2, de 6 a 7. Louvamos a Deus por essa canção, por essa verdade, por essas meninas que têm servido ao Senhor aqui no ministério. E a palavra do Senhor nos diz: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Amém? Nós vamos refletir nessa manhã sobre um retorno aos fundamentos. A jornada começou. No Salmo 11, no versículo 3, Davi diz assim: quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? Davi faz essa pergunta há cerca de 3.000 anos. E essa pergunta ela é absolutamente relevante para nós. Nós estamos vivendo um tempo na nossa sociedade que os fundamentos têm sido removidos. Fundamentos da verdade, da justiça, da família. E no mundo que nós estamos vivendo, então, sem absolutos, cercado de instabilidades, estabilidades econômicas, políticas, religiosas, nós somos desafiados como discípulos de Cristo a retornarmos aos verdadeiros fundamentos da nossa fé para nós enfrentarmos as adversidades. Quando o vento sopra contrário às nossas vidas, nós precisamos estar enraizados, nós precisamos estar fundamentados. Eu queria refletir então um pouco sobre isso nessa manhã. Obviamente que esse é um tema vasto e nós vamos estar refletindo por algumas semanas sobre isso, mas hoje eu queria me deter a esse texto, porque aqui Paulo nos apresenta uma jornada que se iniciou e uma jornada que continua se desenvolvendo até aquele grande dia que estaremos para sempre com o Senhor. Vejam que há pelo menos duas verdades importantes tratadas aqui pelo apóstolo Paulo em relação à nossa jornada de fé, à nossa vida cristã. A primeira delas é o início dessa jornada que se dá quando nós recebemos a Cristo como Senhor pela fé. No versículo 6, Paulo diz: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor. A linguagem bíblica é receber a Cristo pela fé. E Paulo diz que nesse momento se inicia uma jornada. Nós vamos entender logo a seguida que Paulo está falando de uma jornada. Paulo não está falando de algo que é momentâneo, de uma corrida de 100 metros, mas ele está falando de uma maratona, de uma jornada. E ele mesmo testemunha dessa jornada na própria vida, no final da sua vida, em 2 Timóteo, capítulo 4, quando ele diz assim: eu completei a carreira. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. É assim que Paulo enxergava a vida cristã, como uma jornada, mas ela tem um início. E algumas pessoas acham que elas nasceram cristãs. Mas, biblicamente falando, isso não é verdadeiro. Nós nascemos pecadores. Nascemos pecadores. E é interessante que a criança, apresentamos a Maria aqui hoje, né? Coisa linda, que alegria para a família, mas ela precisa de Cristo, como nós. Ninguém ensina uma criança a desobedecer, ninguém ensina uma criança a fazer pirraça. Nós já temos isso, lamentavelmente, em nós. Nós nascemos nessa condição de pecado, como nós ouvimos essa canção nessa manhã. Essa luta que nós travamos agora como discípulos de Cristo, porque, embora nascido de novo, com uma nova natureza, a velha natureza ainda permanece em nós. E nós precisamos vencer, vivendo, andando no Espírito, como diz a palavra do Senhor. Vejam que essa jornada de fé só pode ser experimentada em Cristo, pela fé no Senhor Jesus. Ele mesmo declarou em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, a palavra diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem. Vejam, receberam aqueles que creem. E o texto é muito claro que diz que nesse momento que nós o recebemos pela fé, nós recebemos o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Isso significa que nós não nascemos filhos de Deus. Nós nascemos criaturas de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, mas essa imagem foi desfocada quando os nossos pais pecaram. Nos afastamos de Deus. Eu sempre digo, se não acontecer nada entre o nosso nascimento e a partida desse mundo, essa separação será eterna. Mas graças a Deus que isso não precisa acontecer, porque Deus envia o seu Filho. O Senhor Jesus pisou esse planeta, Deus Filho, Deus encarnado, cheio de graça e de verdade. Vimos a glória do Pai na face de Jesus Cristo. E Ele desenvolve o seu ministério, vai à cruz do Calvário. Morre a nossa morte, é sepultado, mas ao terceiro dia Ele rompe os grilhões da morte para nunca mais morrer. E garantir que todo aquele que nele crê tem vida nova e vida eterna para a glória de Deus. Jesus é o nosso substituto. A prova, irmãos, da nossa incapacidade de mudar a nossa vida, de nos auto-salvarmos, é que Deus envia o seu bem mais precioso, o seu Filho amado. Não existem atalhos para a salvação. Talvez seja esse o grande anseio da humanidade, do homem, achar que ele pode dar conta, de que ele pode se auto-salvar, se ele for uma boa pessoa honrada, um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, alguém que paga os seus compromissos em dia, alguém que honra pai e mãe. Lembra daquele homem perguntando para Jesus o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna? Jesus pergunta, sabes os mandamentos? Ele sabia tudo. Jesus fala assim, uma coisa ainda te falta. Isso humilha o nosso coração. Talvez você diga, mas eu tenho perseguido esse alvo na minha vida, eu quero ser uma pessoa honesta, eu não aceito suborno, eu não me vendo, eu não me curvo diante de nada, mas ainda assim a nossa natureza é má, é maligna, ela foi tocada pelo pecado. É como se uma dona de casa estivesse fazendo aquele bolo, e ela quebra o primeiro ovo, ele está bom, quebra o segundo, está bom, o terceiro está podre. Não adianta acrescentar mais 3 bons, porque a massa já está corrompida. Deus não faz uma maquiagem em nós, Ele não faz uma mudança externa, Ele muda a nossa natureza. Através da obra de Jesus, quando nós ouvimos o Evangelho e cremos, o Espírito Santo opera em nós um novo nascimento. Não uma mudança superficial, mas uma mudança radical. Recebemos a vida de Deus. Recebemos uma vida nova. E, aliás, o Senhor Jesus disse que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. E olha que Jesus estava se dirigindo a um religioso, um líder religioso em Israel. Mas ainda assim, para aquele homem que conhecia os mandamentos, que conhecia os desdobramentos dos mandamentos, Jesus disse, você precisa nascer de novo. Porque aquele que nasceu da carne, ou seja, o seu nascimento físico, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso é necessário nascer de novo. E o texto de João, capítulo 1, Jesus diz isso. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João fala isso. Então, amados, é isso que Paulo está dizendo no verso 6 de Colossenses 2. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor. Receber a Cristo significa que agora há um novo Senhor na nossa vida. Ele não é alguém que veio só para acrescentar as coisas boas. Ele veio para reinar. Ele veio para governar, Ele veio para se assentar no trono da nossa vida. Isso é conversão. Você agora não é mais o dono da sua vida, agora há um Senhor sobre você. E o seu nome é Jesus Cristo. Isso é ser cristão. O que determina que uma pessoa é cristã e que uma igreja é cristã? Cristo é o centro dessa vida, Cristo é o centro dessa igreja.
Amém, querido? Por que os primeiros discípulos foram chamados de cristãos? Porque eles amavam a Cristo, eles adoravam a Cristo, eles anunciavam a Cristo, eles serviam a Cristo. Por isso, cristão, discípulos de Jesus Cristo. Então vejam, amados irmãos, nós temos aqui o início dessa jornada, quando nós recebemos a Cristo pela fé. Isso é obra do Espírito Santo, nós não temos dúvida disso. Isso não parte de nós, isso é uma ação de Deus, produzindo em nós arrependimento, gerando em nós fé exclusiva em Jesus. E esse é um ponto muito importante que nós, como discípulos de Cristo, precisamos entender, crer e anunciar. Nós não falamos de Cristo como mais uma opção. Nós apresentamos a exclusividade de Cristo. A Bíblia diz, o próprio Jesus declara em João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque quando nós falamos de Jesus na nossa sociedade contemporânea, há até uma certa tolerância. Jesus, assim como Buda, assim como Maomé, assim como uma série de outros líderes. Mas quando você diz que é somente por Jesus, a coisa muda de figura. A palavra do Senhor diz que não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há nenhum outro nome a não ser Jesus Cristo. Atos 4:12. Depois, 1 Timóteo 2, capítulo 5, há um só Deus e um só mediador, um só, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O que a igreja está declarando? Que ela crê na exclusividade de Jesus Cristo. E Paulo está dizendo aqui, nós recebemos a Cristo Jesus, o Senhor. Se inicia então uma jornada, mas ela não para aqui. E eu queria então pensar no segundo aspecto aí dessa jornada da vida cristã apresentada por Paulo nesse texto. No versículo de número 6 ele declara: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, parem por aí. É isso que Paulo diz. Paulo diz, continuem a viver nele. Quem recebe a Cristo pela fé é chamado a continuar. Se você tem a versão atualizada, diz assim, andai nele. Recebeu? Ande agora nele. Irmãos, alguns movimentos no passado que trouxeram certos prejuízos à igreja foram alguns movimentos evangelísticos que terminava com aquela famosa oração do pecador. Muitas pessoas fizeram a oração do pecador, talvez no ar livre, talvez no evangelismo, confessaram a Cristo, fizeram uma oração repetindo e pararam por ali. Irmãos, o Senhor Jesus, na grande comissão, ele disse que o nosso papel, o nosso chamado como igreja é fazer discípulos. Não existe discipulado sem a pregação do Evangelho, sem a continuidade, sem as implicações do Evangelho na vida. Muitas pessoas você encontra por aí, um dia eu já fiz a oração do pecador, e nunca mais pisou numa igreja, não tem um acompanhamento, não foi discipulado. Paulo está dizendo, se você recebeu, agora você continua. Mas continua como? Vejam os verbos que nós temos no versículo 7. Chama a sua atenção para esses verbos. Primeiro, enraizados. O que enraizados traz à nossa mente? Raiz. Enraizado. Paulo está dizendo que em Cristo, no Evangelho de Cristo, a nossa vida agora tem raízes. Eu gosto de Jeremias 17. Me converti num sábado à noite. Domingo, cheguei na igreja, recebi uma Bíblia de presente, uma pequenininha. E estava ali, Jeremias 17, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Aí eu fui ver depois, eu nunca tinha lido a Bíblia, fui ler a continuidade do texto. E aí há uma comparação, esse homem, ele é como uma árvore plantada junto às raízes, junto às águas, cujas raízes estão lá no ribeiro.
E quando vem o vento contrário, quando vem o calor, a sua folha não murcha. Ela continua dando fruto porque ela tem raiz em Deus. Paulo está dizendo, recebeu a Cristo, agora precisa se enraizar nele. Precisa se enraizar no Senhor. O Evangelho não é uma mensagem que você ouve no fim de semana e acabou. Você precisa crescer agora. Se fundamentar em Cristo Jesus. Isso não pode acontecer com pessoas que têm pressa. Às vezes nós temos uma pressa e não queremos continuar, em investir, em discipular, em acompanhar as pessoas. Você já levantou a sua mão, vá em paz. Mas, irmãos, nós precisamos retornar aos fundamentos. Nós precisamos voltar aos fundamentos da fé. E Paulo usa aí, enraizados. Depois ele diz, edificados nele. Edificados. A ideia aqui de uma construção que precisa ter um bom alicerce. O principal momento de uma construção que vai dar suporte para toda a construção é o alicerce. Às vezes nós nos preocupamos com o acabamento. Eu já falei aqui daquele amigo meu que disse, ele divide a obra em várias etapas e fala assim, sabe por que se chama acabamento a última parte? Porque acaba o dinheiro, acaba a paciência com o pedreiro, por isso que tem esse nome de acabamento. E aí você está preocupado com aquela louça bonita, com aquele lustre bonito, mas o fundamento não está bom. Por isso que a palavra diz, edificados nele. Isso demanda tempo, é Bíblia aberta, é coração quebrantado, é gente te ensinando, te instruindo, é vida na vida, é integração, é pequeno grupo, é estudo da palavra. Demanda tempo. Mas Paulo está dizendo, foi para isso que o Senhor nos chamou. Nós recebemos a Cristo como Senhor, agora continuem, andem nele, não pare por aí. Paulo já tinha dito isso em Efésios capítulo 5, no versículo 8, ele diz assim, outrora vocês eram trevas, agora vocês são luz, andem como filhos da luz. Veja como a questão da fé e do andar, da continuidade, isso está interligado. Está interligado. E nós precisamos então ter esse discernimento, esse entendimento, essa compreensão de que o receber a Cristo é o início de uma jornada. O receber a Cristo pela fé é o início de uma caminhada com Deus. E nós não podemos parar nesse primeiro momento da nossa fé, em nossa caminhada. Paulo continua, versículo 7, enraizados, edificados e firmados. Meu irmão, parece que ele está aprofundando cada vez mais. Olha os verbos aí, enraizados, edificados e firmados na fé. Não precisa ser profeta para dizer aqui que o Espírito Santo está colocando na mão de Paulo para escrever, na mente de Paulo para ele discernir e para nos avisar que nós vamos passar por adversidades. Me lembro quando comprei uma barraca aquela barraquinha de praia, guarda-sol, todo feliz. Meu irmão, quando eu coloquei, firmei, falei, agora tá bom, veio um pé de vento, meu amigo, foram 4 pessoas para correr atrás daquele troço. Aí que eu descobri por que aquele pessoal que tem lá os quiosques, tem aquela cavadeira, né, demora, fica suando, porque tem que enraizar. Falei, Senhor, não bateu nem a primeira parcela ainda. 4 cadeiras e mais e o troço está voando. Né? Então, irmão, não precisa ser profeta para entender que Paulo está dizendo, olha, não vai ser uma jornada fácil e simples. Tem adversidade, tem perseguição, tem pensamentos contrários à fé, sobretudo nesse tempo agora. E como é que você reage a isso? Como é que você vence isso? Enraizado, edificado e firmado. É isso que Paulo está dizendo. É uma jornada, querido. E aí é interessante ele dizer assim, enraizados,
edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados. Capítulo 1, no versículo de número 7, Paulo diz que aquela igreja ali em Colossos, aqueles irmãos receberam o evangelho através de Epáfras. Versículo, a partir do 6, para entendermos melhor. Que chegou até vocês, ou seja, o evangelho. Por todo mundo esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam. Aqui começa a jornada. Ouviram e entenderam. No capítulo 2, ele chama isso de receber a Cristo. Aí no verso 7 diz assim, vocês o aprenderam de Epáfras. Sempre tem um instrumento para transmitir. Isso é discipulado. Discipulado é o ato de seguir a Cristo, mas discipulado também é o ato de ajudar alguém a seguir a Cristo. No caso desses irmãos, o discipulador aqui foi Epáfras. Só que é interessante, eles ouviram, eles creram, mas Paulo diz aqui, vocês têm que continuar crescendo conforme aquilo que vocês ouviram. Vocês já conhecem, então cresçam no evangelho. Não precisa mudar a mensagem, o fundamento é o mesmo, mas vocês precisam crescer. O evangelho tem que criar raiz em nós. O evangelho é Cristo. O evangelho é a obra de Cristo. O evangelho é a afirmação de Deus que nós não damos conta sozinhos. Nós precisamos dele, da sua graça salvadora, a graça que nos sustenta na caminhada. O justo viverá pela fé, de fé em fé, a cada dia. Não dê um passo inicial, agora já estou salvo por Jesus. Você precisa crescer, você precisa estar edificado, enraizado, fortalecido, firmado. Porque quando o vento contrário soprar, você tem raiz em Deus. É como aquela árvore de Jeremias 17, plantada junto às águas. O vento vai soprar, o calor vai chegar, mas você vai continuar frutificando para o louvor da glória do Senhor. É por isso que nós nos alegramos como igreja, quando alguém vem aqui, se rende a Cristo, é batizado. Nós teremos alguns batismos aqui futuramente. Mas, ao mesmo tempo, nós nos alegramos de vermos pessoas que estão aqui há décadas, servindo ao Senhor, com o mesmo compromisso lá do início. Sabe por quê? Porque estão enraizadas nele, porque estão edificadas nele, porque estão firmadas nele. O Evangelho continua crescendo nelas. A certeza de que suas vidas é para a glória de Deus continua firme nos seus corações. Amém, amados? E é interessante, no verso 7, Paulo termina dizendo, transbordando de gratidão. Transbordando de gratidão. E aí, irmãos, aqueles que não conhecem o Evangelho na sua profundidade, talvez possam pensar, mas transbordando de gratidão por quê? Vejam, ele diz no versículo 6 que nós recebemos a Cristo. No 7 ele diz que nós estamos enraizados, nós estamos edificados, nós estamos firmados nele, como nós fomos instruídos, como já recebemos a instrução, e aí ele conclui dizendo, transbordando de gratidão. E aí eu convido você a avançar comigo para ver o que é que Deus fez conosco e Deus faz conosco em Cristo Jesus. Versículo de número 13, olha para o texto aí, Colossenses 2,13. A palavra diz, quando vocês estavam como? Mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo, transbordando de gratidão. Aleluia! Paulo está dizendo, sabe por que nós temos que transbordar de gratidão? Porque Deus nos deu vida. Nós éramos defuntos ambulantes. Coração mandando sangue para todo lado, bombeando para todo lado, mas mortos espiritualmente. Verdadeiras assombrações. Mas aí o Senhor soprou o espírito de vida. Aleluia! Ouvimos o Evangelho, cremos que somos pecadores, mas Deus pagou a nossa dívida. A dívida foi paga no sangue de Jesus. Ele nos deu vida. Louvado seja Deus. Aí Paulo diz assim, olha, cresçam
em ação de graças. Continua o texto. No verso 13 ainda, ele nos perdoou todas as transgressões, todas, não algumas, todas as transgressões, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu-a pregando-a na cruz. Irmãos, nós éramos chantageados por Satanás, nós éramos presa do inimigo, acusados por ele, havia um escrito de dívida contra nós. Satanás nos esbofeteando, dizendo: você é pecador, você não pode se aproximar de Deus. Quando eu leio aquela passagem lá do monte, a Bíblia diz que se um animal tocasse aquele monte, morria fulminado. Tamanha intensidade da glória de Deus. Quem é que consegue se aproximar, meu irmão? É muita voltagem, né? Vocês já viram ali quando nós temos aquele sinal, né, de uma alta voltagem, tem ali uma caveira, né? Aqui não está ali por acaso não, meu irmão. Não se aproxima não, que você vai torrar, né? Imagine, querido, a Bíblia diz que se um animal tocasse aquele monte, morria fulminado. Quem que pode se aproximar, meu irmão? Isaías, quando tem aquela visão lá no templo, ele diz: ai de mim, estou perdido. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos, os serafins dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. A terra está cheia da sua glória. Ai de mim, eu vou morrer. Se você ler Isaías capítulo 5, ele está profetizando: ai de vós, ai de vós, ai de vocês. No 6 ele fala: ai de mim. Porque quando você tem uma visão da santidade de Deus, você se sente inadequado. Dá vontade de se esconder. É muita voltagem, irmão. A ira de Deus é insuportável. Mas uma pessoa entrou nesse planeta e recebeu a ira de Deus sobre si, que eu e você merecíamos: o Senhor Jesus Cristo. Ele tomou sobre si a nossa iniquidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aí Paulo está dizendo: gente, cresça em gratidão, cresça em ação de graça, discirna o tamanho do sacrifício de Cristo no seu lugar. Se isso não me motiva a adorar, se isso não me motiva a servir, se isso não me motiva a contribuir, se isso não me motiva a testemunhar, nada mais nesse planeta pode mover você para ser um adorador de verdade. Nada nesse planeta. Pode trocar o seu carro, pode trocar a sua casa, pode fazer a campanha de 7 semanas da trombeta. Se a certeza de que o seu pecado foi perdoado, de que a ira de Deus ia ser descarregada sobre você, mas aquela cruz serviu de aterramento, meu irmão. Louvado seja Deus. Nós tivemos um problema aí de parte elétrica, o Alexandre fez um aterramento. Falei: graças a Deus. Tem uma mesa ali que nós compramos. Falei: Alexandre, o aterramento. Tá certo, pastor. Falei: graças a Deus. Agora você imagina a ira de Deus. A ira de Deus descarregada sobre você. A Bíblia diz que a grande tribulação é o dia da ira do Cordeiro. Não quero estar debaixo da ira de Deus. É muito melhor estar debaixo da graça. Debaixo da graça salvadora. Louvado seja Deus. Paulo diz: gente, assim como recebemos a Cristo, andem nele, enraizados, edificados, firmados, crescendo em ação de graça. Crescendo em ação de graça, porque Ele nos deu vida, porque Ele perdoou os nossos pecados. Versículo 14, cancelou a escrita de dívida, removeu-a pregando na cruz, e ainda nos libertou espiritualmente, diz o verso 15, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando deles na cruz. Amém? Fomos libertos em Cristo Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Ele pode fazer isso. Por isso, irmãos, Deus tem nos chamado a retornarmos aos fundamentos. E nessa manhã pensarmos que a jornada começou. Ela já começou. Começou quando recebemos a Cristo como Senhor. Mas ela não para ali. Por isso Paulo diz: continuem.
Nessa manhã, minha palavra pastoral para você é: continue, meu irmão. Continue nele. Mas não continue de qualquer maneira. Não continue displicentemente. Continue nele, conforme a palavra diz, enraizados, edificados, firmados na fé. Como você aprendeu, crescendo, transbordando de gratidão, em nome de Jesus. Amém? 2 aplicações para nós passarmos para o momento final desse culto, que é a ceia do Senhor. Você já recebeu pela fé a Cristo como Senhor da sua vida? Veja, irmãos, isso só é possível pela fé. Só é possível pela fé. Crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Isso significa relacionamento a partir da reconciliação com Deus pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Nós não podemos nos tornar filhos de Deus pelo nosso esforço. Nós só podemos ser reconciliados com Deus mediante a morte de Jesus. Nessa manhã nós vamos celebrar a morte do Senhor. Aquilo que Ele fez para desviar a ira de Deus. A Bíblia diz que no Getsêmani, quando Jesus se aproximava do momento final de ir para a cruz, Ele teve angústias. Tamanha intensidade da angústia que Lucas, que era médico, disse que o seu suor foi convertido em gotas de sangue. Jesus está ali angustiado. A pergunta é: Jesus tinha medo do Império Romano? Jesus estava preocupado com as dores que seriam causadas por ser transpassado? Salmo 22, Davi, 1000 anos antes de Cristo, diz: transpassaram-me as mãos e os pés. Davi não tinha noção do que estava dizendo. Isaías 53 diz: ele foi transpassado pelas nossas transgressões, 800 anos antes de Cristo. Zacarias diz: olharão para aqueles a quem transpassaram 400 anos antes de Cristo. Nenhum dos três tinha noção do que estavam falando, mas eles estavam falando da maneira como Jesus iria morrer. Será que Jesus estava com medo disso? Irmãos, Jesus sabia que ele teria que beber o cálice da ira de Deus. Em um determinado momento, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por um instante, o Pai virou as costas para Jesus, o rosto, porque naquele momento a ira de Deus foi descarregada sobre o Senhor, para que eu e você pudéssemos ser salvos e nunca mais afastados de Deus. Jesus momentaneamente foi afastado. Ele suportou o peso da ira de Deus, para que nós pudéssemos receber o perdão e a vida eterna. Amém, querido? Você já tomou essa decisão? Você já recebeu a Jesus como seu Salvador, como seu substituto na cruz? Isso é possível pela fé. E nessa manhã Deus te chama a receber a Jesus como Senhor, mas iniciar uma jornada. Recebê-lo e passar agora a ser governado por Ele, guiado por Ele, liderado por Ele, para a glória de Deus. E a segunda aplicação, uma pergunta: você tem crescido em gratidão por aquilo que Deus fez por você? O texto de hoje nos desafia a transbordarmos de gratidão. Quando olhamos para a palavra, quando refletimos na obra de Jesus, não existe outro caminho a não ser celebrarmos o que Ele fez. Ele nos vivificou, Ele perdoou as nossas transgressões, Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, Ele declarou: está consumado, está pago. Ele triunfou sobre principados e potestades, trazendo libertação espiritual para mim e para você. E aí, meu irmão, independente do que vai estar na nossa mesa amanhã, independente da roupa que vamos vestir nessa semana, a nossa vida está nas mãos de Jesus, o Cordeiro de Deus. A nossa vida descansa no Senhor. Nós podemos transbordar de gratidão. Deus não precisa provar mais que Ele nos ama. Quem está pedindo prova de amor constantemente é porque não crê. É porque duvida do amor de Deus. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, Romanos 5:8. Pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele já provou que nos ama. Isso é coisa de namorado adolescente, né? Que toda hora quer uma mensagem. Desliga você primeiro, não desliga você, né? Aquele que cresce no amor de Deus sabe que esse amor não pode ser mudado.
Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É essa certeza que nos coloca na história como filhos amados de Deus, que nos move a adorar, a servir, a testemunhar para a glória do Senhor. Amém? Que nós possamos crescer em gratidão a cada dia, reconhecendo quem Deus é e a obra de Jesus em nós, em nome de Jesus. Amém?